universidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos aqui com o Dr. Thales Garcia, aqui na casa, na residência da família Garcia. E a gente queria falar hoje aqui sobre o Dia do Médico, dia 18 de outubro. Dr. Thales, como é que você vê essa questão, né? Assim, qual é a importância hoje do médico no Brasil, na nossa região? Como é que é isso? A importância, Fátima, é a mesma. Uhum. Estamos sob ataque, né? Existe um ataque cultural, até mesmo de outras profissões para com os médicos, mas eu acho que cabe ao médico uma situação de importância frente a como solucionar os problemas da saúde, tá? Não como liderança nem nada, mas sim com a profissão que mais tempo tem, né, de graduação, com mais tempo tem para as especialidades e que tem que sim que trabalhar junto com as outras profissões. E assim, quando você fala de ataque, tem algum exemplo específico, alguma coisa para ilustrar isso? Eu não vou definir, mas sim, quase todas, né, as graduações e outras especialidades em profissões em saúde, elas sempre ficam incomodadas com algumas atribuições que o médico tem. Então, por exemplo, a prescrição médica, tá? A prescrição médica, a solicitação de exames, a prescrição de medicações, alguns tratamentos, né? Quer dizer, que devem e que podem ser exclusivos dos médicos. Entendo uma coisa muito interessante assim, por exemplo, acredito que um médico, ele tenha que sugerir a fisioterapia e pedir uma avaliação fisioterapeuta. Assim como eu peço uma avaliação ao psicólogo. Tá? Quer dizer, a gente está falando aí do ato médico, não é isso? Que você não tem como encaminhar direto, não tem como ir direto, tem que ter o encaminhamento do médico. Na verdade, assim, o médico, ele não é superior a ninguém. Tá? Mas, por exemplo, essa solicitação é importante que haja, né? Em Santana de Parnaíba, por exemplo, nunca me comprometi, nunca rompi alguns acordos do Conselho Federal de Medicina, mas, por exemplo, eu acho que em comunicação com o médico, o fisioterapeuta tem que solicitar raio-x. Né? E mais, tem que ter o colega profissional médico e o colega profissional fisioterapeuta juntos para discutir o melhor para o paciente. Vou te dar um exemplo muito interessante. Curativo hoje, que era um ato que o médico dominava totalmente, hoje quem tem muito domínio e grande eficiência sobre curativos é o pessoal da enfermagem. Né? Quer dizer, eu acho que hoje o médico ele até tem que novamente se inserir nesse processo, né? Do curativo, de conhecer o curativo, de acompanhar com a enfermagem, tá? E nunca mais delegar algumas coisas que é dele. E, muitas vezes ocorria o quê? Entre os colegas médicos, né? Entre os professores. Doutor, assina aqui que eu preencho para o senhor. Não, acho que o colega tem que preencher tudo. Né? O colega tem que preencher a prescrição todinha, o colega tem que fazer a solicitação todinha, tá? Não tem que atribuir isso a outra pessoa. Falha, e eu não tiro isso, falha as unidades de saúde da família, falha isso quando, por exemplo, criam unidades sem a presença do médico. Tá? Existem unidades, não é necessário, não pode. O ato médico ficou atravancado porque não souberam, né? As entidades médicas não souberam conversar com as outras entidades de outros profissionais, de enfermagem, fisioterapeuta, de odontólogos, de psicólogos, para que a coisa fosse feita de tal modo que todos se protegessem. Vou te dar um exemplo muito terrível. Tá? Filósofo faz psicanálise hoje. Sim. Né? Quer dizer, filósofo faz psicanálise. Meu Deus do céu, para. Tem até o Luiz Felipe Pondé, ao quem admiro muito, é psicanalista.
né? Quer dizer, nós médicos permitimos para que os psicólogos fizessem psicanálise. Quem é o pai da psicanálise? É Freud. Médico, neurocirurgião, neurologista, médico, né? Os psicólogos fazem psicanálise e agora filósofo faz psicanálise. Apesar que nós temos Otto Brick, que era advogado e fazia psicanálise, mas não pode soltar a coisa desse jeito. Daqui a pouco vai ter algum xamã fazendo psicanálise, tá certo? Então é importante conter as coisas, né? Segurar um pouco as coisas. E não estou falando só a nível médico, não. Estou falando a nível do psicólogo, estou falando a nível do enfermeiro, eu estou falando a nível do odontólogo, do dentista, do fisioterapeuta, tá certo? Porque senão daí todo mundo vira. Fisioterapeuta não é massagista. Né? Entendeu? Fisioterapeuta não é massageiro, fisioterapeuta não é quiropata. Né? Quer dizer, eu estou tentando levantar um pouco isso, mas pedindo mais a união de todas as profissões em saúde. Então, parece que existe uma certa complacência, né? Eu vejo assim um pouco de falta de definição entre o que uma pessoa formada em enfermagem faz, uma enfermeira, e uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem. Existe um limite nisso tudo, né? Apesar que na prática acaba se chamando todo mundo de enfermeira e não é bem assim, não é? A ideia do Corém é que não se tenha mais a figura do auxiliar de enfermagem. Tá? Isso quando, há uns 5, 6 anos atrás, havia um limite para quando ia ter auxiliar de enfermagem e todos os auxiliares de enfermagem se tornariam técnicos de enfermagem. Que é quem? Que é aquele que aplica a medicação. Tá? Sob a supervisão do enfermeiro. Tá? Quer dizer, o enfermeiro, no meu entender, das profissões em saúde, é a mais preparada em administração de locais de saúde. Né? Eu conheço enfermeiras, por exemplo, que são grandes administradoras em saúde. Tá certo? Agora, não adianta querer tirar uma coisa que era do médico, da formação do médico, dos 6 anos de medicina, né, que nós temos, no mínimo, fora as graduações que você possa ter. Até há pouco tempo, até uns 10 anos atrás, eu entendia que a parte mais burra da saúde mental era a psiquiatria. Hoje não. Hoje, com os neurotransmissores, com a descoberta da química, da farmacologia, há necessidade cada vez maior de que se faça o tratamento com o psiquiatra em associação até tratamento com os psicólogos. Não dá para tratar só com psicologia, né? Você estava falando há alguns minutos atrás sobre os atendimentos, que você fez uma série de atendimentos e você sentiu que a maior parte deles tinha um fundo psicossomático. Como é que é isso? Olha, hoje todo mundo não é tratada de uma forma individual, é de uma forma coletiva. Há uma crítica que a gente pode fazer até mesmo ao SUS. Né? O SUS ele se incomoda muito com o tratamento individual. Né? E gostaria que valorizasse o tratamento coletivo. Faz parte isso do pensamento de esquerda, né? Dos fundadores, que eram pessoas extremamente espetaculares lá atrás no SUS. Né? Quer dizer, eles não querem o tratamento individualizado, eles querem o tratamento coletivizado. E é engraçado que o capital age desse modo. Quer dizer, hoje você trabalha em empresas que tem 200, 300 pessoas trabalhando no telemarketing. Sim. Né? Eles já trabalham com esse número X e dane-se se essas pessoas têm dor de ouvido, dor de garganta, doença, estresse e tudo isso. E aí jogam esses pacientes para o pronto atendimento. Tá? Aí você sugere que a pessoa faça um tratamento com um especialista, às vezes pelo SUS vai ser mais rápido do que pelo convênio. Tá? Então o que eu percebo é que as pessoas estão extremamente desamparadas, né? São mulheres e homens desamparados, que não têm o amparo de ninguém e que às vezes eles querem que a gente faça o atendimento, né? Esse acolhimento no atendimento de pronto atendimento. Né? Então eu vou te falar assim, 60% de um atendimento e pronto atendimento é de doenças psicossomáticas.
O que estaria acontecendo, doutor Tales? Assim, a gente está vivendo a era da sobrecarga, assim, as pessoas estão se abandonando, digamos assim, ou não estão se cuidando da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos? Fátima, é muito interessante ficar sabendo de um médico do trabalho de 1850, por aí, que ele recomendava para os trabalhadores de fábricas na Revolução Industrial da Inglaterra, recomendava diminuição do sal, aumentar o repouso, entendeu? E férias. Quer dizer, olha só, quer dizer, há 180 anos atrás, Férias já estavam preocupados com estresse. Sim. Entendeu? Das pessoas. Você está entendendo? Quer dizer, e aí? 160 anos, né? Quer dizer, e aí? Quer dizer, não aprendemos ainda? E aí, assim, e o que acontece, assim, é o tratamento impessoal. Por que o xamã, o curandeiro, tem chance? Porque ele é pessoal. Né? Ele não é impessoal, ele não trata as pessoas como gado. E assim, acho que existe uma demanda, né? Você estava falando de filósofos que se formam psicanalistas e aí atuam aí nessa questão, né? De tratar da afetividade, dos problemas mais íntimos das pessoas. Então, existe uma demanda para isso, né? Para cuidar da questão pessoal, né? Como é que você acha que isso poderia ser encaminhado? Como é que pode ser visto pelo médico? Porque o psiquiatra, assim, você vê ele só atuando na parte de medicamentosa ou tem uma psicoterapia ao lado? Não, na verdade, tem que ser valorizado as duas partes de uma forma de mesma importância, né? Tanto a psicanálise, a psicoterapia, como o uso de medicação. Eu não consigo separar essas coisas totalmente. Só que eu acho necessário ter um objetivo, né? Ter alta da parte de tratamento de saúde mental. O que eu vejo é que não querem dar alta. E pior, não é por motivos financeiros, não. Até por um envolvimento quase que emocional, tá? Viram amigos, e aí fica lá aquela graduação e não tem alta, então não tem vaga. Né? A fila não anda. Tá certo? E aí a gente fica dando espaço, a partir do momento que a gente dá esse objetivo, fica dando espaço para filósofo fazer psicanálise, curandeiro para fazer psicanálise, pastor fazer psicanálise, entendeu? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Psicanálise não detém mais os títulos, né? Existem sociedades paralelas. Quer dizer, aí vira bagunça, né? Vira uma zona que não é possível. E como é que você vê a questão pessoal dentro do mapa da saúde pública? Existe espaço para as questões pessoais que você estava mencionando agora? Eu acredito que sim. Eu acredito que haja necessidade de começar a ter essa preocupação, tá? Se você for ver todas as normativas, né, do SUS, eles acreditam no coletivo sobre o individual. Se você numa prova, se responder alguma questão sobre o SUS e falar individual, você errou a questão. Tá? Você tem que sempre falar sobre o coletivo. Acho que numa próxima entrevista, doutor Tales, talvez seja o momento da gente falar um pouco da saúde no Brasil, né? Acho que tem umas ideias pairando por aí, né? Não, tem ideias pairando por aí e como aplicá-las. Eu acho que a ideia do SUS é espetacular, só que o SUS ele é paradoxal, né? Quer dizer, se aqui um pronto-socorro qualquer tiver um paciente precisando de cirurgia cardíaca, eu consigo a vaga para ele ou imediato até 15 dias. Se eu tiver um paciente precisando de uma vaga de pneumonia, eu não tenho. Né? Quer dizer, se eu precisar de um transplante renal ou hepático, vai fazer no Sírio-Libanês ou no Einstein. Né? Mas internação clínica no Sírio-Libanês ou no Einstein eles não querem. Por quê? Porque o SUS ele paga alta complexidade de valor de mercado. Então, se, por exemplo, eu imagino que seja por aí, R$600 mil um transplante hepático, o SUS paga isso e o convênio também paga. E não tem fila. Tá bom? Obrigado. Tá bom? Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é